Queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma noite de palestra, de encontro entre amigos e irmãos, em que traremos uma mensagem consoladora e esclarecedora para todos aqueles que estiverem nos assistindo, os seguidores virtuais aqui do Grupo Espírita Seara de Deus, em nosso espaço. Para iniciar, eu vi uma postagem bem interessante de Andrei Moreira, que me chamou a atenção. Então, eu vou ler essa postagem dele para nós. Alguns meses atrás, eu quebrei um galho da minha rosa do deserto ao movê-la. Ele ficou totalmente dependurado, com apenas uma pequena conexão com a árvore. Achei que iria secar e morrer, mas a natureza nos dá lições todo dia. Ela me mostrou que as feridas se fecham, as lesões se regeneram, e a vida encontra força e novos caminhos na adversidade. Hoje, ela floresceu exuberante, plena de vigor. Talvez você também esteja se sentindo como ela quando foi lesada. Uma palavra agressiva dita, ou muitas afetivas sem dizer, uma atitude ríspida, um cuidado esperado que não veio, uma solidão incômoda e desafiadora, uma interpretação negativa, podem gerar muitas mágoas e desapontamentos. Saiba que todo acontecimento é oportunidade de crescimento, e o que não te mata te fortalece. Assim como a rosa do deserto, saiba florescer na adversidade, nutrir-se das raízes do essencial, regenerar seu corpo, suas emoções, suas crenças e persistir na vida com perseverança. Hoje pode ser luta e falta, amanhã será vitória e celebração. O nosso irmão Andrei Moreira, né, que inclusive já esteve com a gente aqui no CIMESP, ele postou isso hoje na página dele, do Facebook, e nos serve, assim, de lição neste momento, em que nós devemos ser fortes, ser firmes, nesse momento de luta, em que toda a humanidade está passando, porque com certeza dias melhores virão. Hoje nós teremos aqui, né, o nosso irmão Aloísio Silva, e agora nós vamos ouvir a nossa irmã Vilma com a prece inicial. Boa noite, Vilma. Boa noite, Marluce. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Feliz de estar aqui com todos vocês juntos. Que bom, nós também. Então, meus amigos, meus irmãos, vamos fechar nossos olhos, serenar os nossos corações, vamos nos conectar através do pensamento e do amor desta casa que envolve a todos nós e que nos permite estar juntos, independente da distância física. E pedir ao Pai amoroso e eterno, e aos guias espirituais da casa, Jesus nosso irmão, que nos ampare, nos fortaleça, nos oriente, nos dê coragem, neste momento que a fé que nós temos está sendo provada, que nós não esmoreçamos e saibamos que, como disse a mensagem do início, toda ferida se cura, mas toda ferida se cura quando existe fé, quando se existe aceitação, quando se existe compreensão que essa doutrina maravilhosa nos traz. E assim sendo, teremos mais uma noite de glória, de estudo. Te pedimos, Senhor, intua o palestrante para que possa nos trazer com esse tema tão importante, muitos esclarecimentos para muitos de nós que estaríamos com certeza precisando desta palavra. E assim sendo, Senhor, muito gratos e humildemente pedimos para que a nossa dirigente da reunião possa dar por iniciada a mesma. Assim seja.
Assim seja. Obrigada, Vilma, por essas palavras, e nós vamos agora convidar o nosso irmão Aloísio Silva, lá da Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas e da Sociedade Espírita de Muquiçaba, o nosso irmão palestrante, psicanalista, escritor. Muito bem-vindo, Aloísio, boa noite, que alegria ter você aqui com a gente. Olha, a alegria é toda minha, querida. Eu que agradeço por estar nesse ambiente aí, estar de volta no Seara de Deus. Que bom que a tecnologia propicia isso, que a gente possa estar aqui no Seara, né? Estando protegido em nossas casas, né? Nessa pandemia. Com certeza. Que bom, eu agradeço. Nós é que agradecemos a sua presença e que Deus possa realmente te intuir e que você tenha a palavra iluminada para trazer para a gente, tá bom? Tá certo, muito obrigado. O tempo é seu agora. Tá joia, muito obrigado. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que os benfeitores espirituais possam nos inspirar, fazendo de nós instrumento da orientação do mundo espiritual para cada um presente nessa noite, cada um na sua casa, porque existe o isolamento físico, mas não existe o isolamento social, porque socialmente nós estamos interagindo graças à tecnologia da internet. Essa bênção que o mundo espiritual nos trouxe para que passássemos por essa prova, de maneira a termos mais segurança, menos dor, resultado da adaptação para um mundo de regeneração. Nós estamos passando por uma adaptação para o mundo de regeneração. Adaptação essa prevista na Bíblia, nos textos sagrados, prevista nas obras de Kardec, prevista pelo Chico Xavier, prevista pela Joana de Ângeles e pelo Manuel Filomeno de Miranda, nas duas obras, O Alvorecer de uma Nova Era, primeiro, a transição planetária e o Alvorecer de uma Nova Era. Então, o planeta passa por essa mudança. E, curiosamente, nós que somos habitantes da Terra, já estávamos prevendo isso. Achávamos que isso viria através de uma terceira guerra mundial. Então, durante a Guerra Fria, da década de mais ou menos 1950 até a década de 90, exatamente em 1987, foram aí 40 anos que nós ficamos com medo, que a qualquer momento uma guerra mundial explodiria. E com a tecnologia que as nações hoje detêm, sobretudo a tecnologia nuclear, o planeta poderia ser destruído. Eu me lembro que quando havia uma reunião entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente da extinta União Soviética, eles carregavam sempre na mão uma maleta que é apelidada de 007, em homenagem ao famoso personagem aí dos filmes de espionagem. E diziam que aquela maleta, se o presidente dos Estados Unidos abrisse e apertasse um botão que estava na maleta, ele explodiria todo o planeta Terra. Mas outros diziam que, se o presidente da União Soviética apertasse o botão, ele tinha armas nucleares para explodir o planeta 2 vezes. E aí eu ficava me perguntando, como 2 vezes? Na primeira já morreu, ué. Como é que vai apertar para a segunda vez? E ficava sempre essa história, né? A Guerra Fria, a cortina de ferro,
Quem está do lado de cá são os capitalistas, são perigosos. Para quem está do lado de lá. Para quem está do lado de lá, quem está do lado de lá são os comunistas, os vermelhos. Eles comem crianças, eles querem destruir o mundo, e filtravam as notícias. E a gente ficava ali assustado, um monte de bobagem. Era uma cortina de ferro. As notícias eram manipuladas por ambas as partes. E aí a gente ficava com medo. Até que em 1987 cai o Muro de Berlim, que era oficialmente o muro que separava os dois mundos. É claro que caiu o mundo físico, o muro físico, mas o muro emocional, o muro político, o muro intelectual ainda permanecem. Ainda existem pessoas que têm medo dos comunistas, cuidado, eles são perigosos. Só que a gente compra tudo da China. O maior aliado da China hoje, o maior consumidor da China hoje é os Estados Unidos, que é o capitalista. Então ainda tem essa coisa, mas está muito mais ligado à ignorância do que à realidade social. Então a Terceira Guerra Mundial estava afastada. E aí veio. A Terceira Guerra Mundial é uma guerra porque ela atacou todos os países de vez. Pegou um por um. Ninguém escapou. E nessa guerra, tivemos que nos unir ou competir, capitalistas e socialistas, a África, a Europa, a América. Nós vimos aí o mundo todo lutando como um inimigo. Só que esse inimigo é invisível. Ele é um vírus. Ele tem a idade avançada, é o coroavírus. A pessoa falava coroavírus. O meu pai chamava de coronel vírus, que lembrava, interessante ele associar com coronel, que lembrava soldado. O coronavírus é um vírus. E ainda tem a data, coronavírus 2019. Então, o Covid-19. O mundo mudou. E mudou faz tempo. Os soldados que lutam na guerra não vestem o cap verde. A roupa deles tem a cor branca. São enfermeiros. São fisioterapeutas. São médicos. A arma deles é o aparelho de respirador. A roupa deles é branca. Esses são os soldados que arriscam suas vidas pelo próximo, como os soldados de outrora. Talvez seja a hora da gente repensar as Forças Armadas. Para quê? São os novos soldados esses aí, que vão para a frente de guerra todos os dias. Os garis, as secretárias de hospitais, os auxiliares de enfermagem, os técnicos de enfermagem, são os novos heróis, os novos soldados nessa guerra. Essa guerra também denuncia a evolução. Nós temos uma tecnologia extraordinária à nossa disposição e nós não a usamos, pelo menos como ela merece. A tecnologia é para reduzir o nosso trabalho braçal. E assim, tenhamos tempo maior com a nossa família. Tenhamos um tempo maior para pensar em nós mesmos. Tenhamos um tempo maior para pensar nos nossos irmãos que vivem ao nosso derredor, como chamava Jesus, o nosso próximo. Ao invés disso, enveredamos por um consumo absurdo, trocando de smartphone, que agora era um telefone, agora já é celular, depois virou smartphone. Lá em Portugal é mais simples, lá é telemóvel. Aqui passou por vários nomes. Aquele telefone da corda, que tinha um fio, inventado pelo Graham Bell,
Tem uma música da evangelização espírita que diz assim: alô, 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 eu gosto de você. E aí, quando foi cantar para as crianças, uma criança me perguntou: tio, por que vocês fazem assim com a mão? Aí eu falei: é verdade, tem que ser assim: alô, 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 eu gosto de você. Né? Porque hoje você desliza o dedo, não é nem mais tecla. Antes era a tecla digital, hoje é touchscreen. Então a gente vai vendo aí aquele despertador que fazia aquele barulho infernal, já levando a pessoa para o trabalho estressada. Agora está no mesmo aparelhinho. Você acorda ouvindo o Nando Cordel cantando Paz pela Paz. E aí você já acorda apaziguado. Esse aparelho também serve como máquina fotográfica. E você nem precisa revelar. Aquelas fotos que cortavam a cabeça, as pessoas chegavam lá sem cabeça, ou então aleijadas, amputados o braço, a perna. E depois que você imprimia, que você ficava sabendo. E tinha que pagar e depois rasgar. Ou guardar para a família poder rir. Tudo isso cabe na palma da mão. Um computador que ocupava a memória, o espaço de uma casa inteira, hoje cabe na palma da mão. O smartphone. Então, o que aconteceu? A desmaterialização de tudo. Os automóveis hoje são tudo de plástico. As cadeiras são leves. Eu comprei um purificador de água, não tinha nada dentro, só uma placa de solda, como acontece com a televisão, com o computador, com o smartphone. Tudo isso para facilitar a nossa vida, para que tenhamos mais tempo de cuidar de nós. A doença também se desmaterializou. Antes, a preocupação maior era a febre amarela, a coqueluche, tifo, a poliomielite. Nós desacostumamos a lidar com as doenças físicas. Por isso, a nossa dificuldade é lidar com o vírus, com o Covid-19. As doenças mais evidentes tornaram-se doenças da alma, que não se falava nelas. Elas existem. Registros de 600 anos antes de Cristo. Era chamada a depressão, era chamada 600 anos antes de Cristo de mal de Hércules. Talvez Hércules tivesse depressão. Também conhecida como bilis negra, também conhecida como doença dos sábios. Sócrates, Platão, eram acometidos dessa doença, a depressão. Na transição dos africanos para o Brasil, ela era conhecida como banzo. Os negros africanos, ao desembarcar em Salvador, Rio de Janeiro, Recife, olhavam para o marzão e sabiam que não podiam voltar para a terra natal. 30% deles paravam de comer, entristeciam-se e morriam. Morriam de banzo. É a depressão, a tristeza, a falta de vontade de viver. Então, a depressão ela vai se manifestar pelos sintomas, do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista químico, é a deficiência dos neurotransmissores. A imunoglobulina, a serotonina, a dopamina, que são responsáveis pela proteção, pelo bem-estar, pelo prazer. Eu sempre brinco que eu gosto muito desses nomes. Eu não tenho, meus filhos já estão adultos, mas se eu tivesse filhas hoje, eu ia colocar esses nomes nelas. Talvez a mais velha chamaria imunoglobulina, a outra chamaria serotonina. Eu poderia apelidar de Serô, por exemplo. A outra seria chamada de dopamina,
Seria legal ter filhos com esses nomes? Elas naturalmente iam mudar o nome quando completassem 18 anos. Mas são os neurotransmissores. A deficiência desses neurotransmissores gera mal-estar. De acordo com a fisiologia, isso ocorre em função da sinapse. A sinapse é a comunicação entre os neurônios. As eletrocomunicações são impulsos elétricos que geram a chamada sinapse, que geram esses neurotransmissores. A deficiência na sinapse vai não permitir a geração dos neurotransmissores. E aí, do ponto de vista da medicina, a psiquiatria, a neurologia, vai prescrever imitadores da serotonina, da noradrenalina, da dopamina. Imitadores, para voltar o bem-estar. Mas são imitadores. Então, logo o cérebro perceba que é falso, ele vai cobrar mais e mais doses. De maneira que a pessoa entra num processo de dependência, porque os ansiolíticos, eles causam dependência. Sem falar dos efeitos colaterais, a perda de libido, a sonolência, a alteração no peso, porque estamos mexendo com a alma do indivíduo, o prazer, os desejos. É isso que é afetado. Então, um bom médico, um bom neurologista, um bom psiquiatra, ele vai encaminhar o paciente para outros tratamentos que verdadeiramente o libertarão da depressão. Porque o papel médico é o socorro, que é necessário. Porque o indivíduo num quadro de depressão, ele não tem vontade de sair de casa, ele não tem vontade de falar, ele não tem vontade de raciocinar. E há quem diga, fulano, vai para o centro, isso é falta de espiritismo, isso é falta de Deus. Não é falta disso, não. É doença. E se ele for no centro espírita, ele não vai conseguir prestar atenção no que o palestrante está falando. Ele vai tomar um passe, que vai ajudar muito. Mas ele está debilitado no prazer, na alma. Lhe falta o ânimo. Ânima é alma. A alma está sem desejo, sem prazer de viver. Um dos sintomas antecessores do suicídio é a depressão, a falta de vontade de viver. Então é algo muito sério. Não é falta de dançar, não é falta de ir para a igreja, não é falta de ir para o centro espírita, é uma doença. E a pessoa debilitada precisa ser encaminhada a um médico. Um médico sério que possa encaminhar para outras terapêuticas. Porque o tratamento de depressão, ele se assenta em 4 pilares. O primeiro deles é o clínico, é o médico, é o tratamento medicamentoso para aqueles quadros mais crônicos, para aquela pessoa que não consegue mais se levantar da cama, que não tem mais vontade de fazer a barba, de tomar um banho, que dorme o dia inteiro. Esses quadros. Porque a depressão não é só uma tristeza. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é uma tristeza que se prolonga por 4 a 5 semanas ou mais, sem uma causa específica original. Não é porque a pessoa está saindo de um casamento que ela está triste e isso é depressão. Não, é luto. Isso é tristeza, é luto. A perda, a mãe que perdeu o filho está muito triste, está com depressão. Não, ela só está triste, está com luto. A depressão é uma tristeza que você não sabe de onde que vem. E ela é profunda. E ela altera a nossa rotina, nos tira o apetite, nos tira a vontade de viver. É algo muito mais sério. Embora ela se manifeste de outros sintomas, mas é principalmente a tristeza.
E aí a sinapse, a depressão, segundo as ciências médicas, é uma deficiência na sinapse. Mas quem é que comanda a sinapse? Quem é que comanda o prazer? É o prazer de quem? É o prazer do eu. É o prazer do eu espírito. De onde vem essa falta de prazer? Vem na nossa relação com o passado. A depressão está relacionada com o nosso passado, com as perdas que tivemos. Então, Freud vai dizer que a depressão é a ameaça da perda do objeto amado, ou a perda do objeto amado. Não é só a morte de um ente querido, mas uma perda de emprego é uma morte. Uma separação conjugal é uma morte. A derrota no vestibular é uma morte. São lutos que se acumulam desde a infância, quando a vovó morreu, quando o vovô ficou doente e morreu, quando o papai saiu de casa, quando a mamãe separou de papai, quando eu comecei a namorar e a namorada terminou comigo, quando eu terminei meu primeiro casamento, tudo isso vai se somando até que desaba, como depressão. Então a causa está no eu. Mas para nós que somos espíritos imortais, é interessante a gente perceber se essa causa está no eu dessa encarnação ou se isso tem uma origem maior. O Livro dos Espíritos, na questão 407, não tenho certeza se é 207 ou se é 407. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: qual a causa da melancolia, da ansiedade, de uma tristeza profunda? E os benfeitores respondem: é resultado de quando entrais em comunicação com o mundo dos espíritos, seja no sono ou seja na vigília. Esse contato durante o sono, porque precisamos sonhar, precisamos dormir, para que nós suportemos o projeto da reencarnação física, o peso do corpo físico. Então, nós vivemos como alguém que fica mergulhado e que, dado momento, sobe e respira, e depois prende o fôlego de novo e mergulha. Então, durante o sono, esse respiro. E é quando entramos em contato com o nosso projeto espiritual. E aí, nesse contato, a gente olha e vê o que nós planejamos. O que eu planejei para essa encarnação? A composição de uma família, por exemplo. A elaboração de um trabalho social. A participação do socorro aos necessitados. E aí eu cheguei aqui e me perdi no consumismo, no vai e vem, na necessidade de um carro novo, de uma casa melhor, e aí eu trabalhava mais e mais nesse frenesi que nos envolveu até o final do mês de fevereiro, até o início do mês de março. Minha última palestra física foi no dia 11 de março, no Centro Espírita Maria de Magdala, em Zurique, na Suíça. Foi a última. No dia seguinte, as casas encerravam e a minha agenda foi encerrada ali. Eu tive que antecipar a volta para o Brasil. E chegando no Brasil, as casas já estavam fechadas. E, de repente, aquelas ruas com frenesi. As pessoas que correm para lá, para cá, como loucas. Engarrafamento. A pessoa mora em São Paulo e aí chega na sexta-feira, todas querem ir para a praia. E aí pega um engarrafamento gigante de 10, 12 horas dentro do carro, buzinando, xingando, para depois descansar. Tinha que passar pelo sofrimento para depois de descansar. Olha que loucura! Ao invés de simplesmente ficar em casa. Que ficar em casa parecia uma coisa absurda. Uma amiga me dizia: Aloísio,
Quando eu chego em casa, fico muito pouco tempo em casa. Mas quando eu chego em casa, eu corro e ligo o aparelho de som, a televisão, porque o silêncio me ensurdece. Eu disse a ela, você está adoentada. O silêncio, é no silêncio que a nossa alma se identifica, se conhece. Você não pode fugir do silêncio. Ela disse, eu não suporto o silêncio. E nessa loucura, dali para cá, querendo conquistar, comprar, consumir, comprava roupa, sandália, calçado, bolsa. E agora, para que você vai usar suas bolsas? Eu tinha uma amiga, uma professora universitária, que ela tinha 260 pares de sapatos. E aí eu disse a ela, mas para que você precisa de 260 pares de sapato? Se você só tem um par de pés. Ela disse, não vou explicar para você, porque você não vai entender. Eu pensei, não vou mesmo. Ela disse, Luiz, as coisas têm que combinar. Para cada par de sapato, eu tenho uma bolsa, eu tenho cintos. Eu disse, Jesus Cristo, então ela tem mais coisas além dos sapatos. E agora, na pandemia, ela vai usar que par de sapatos? Olha que loucura. Era essa loucura que a gente estava. E aí a gente chega no mundo espiritual e olha e percebe que não foi isso que a gente veio fazer aqui. E aí a gente começa a ter uma crise existencial, uma angústia, uma dor no peito, nos convidando a mudar o rumo da nossa vida. Mas nós estamos tão acomodados na zona de conforto que não queremos mudar. Ficamos ali, teimando, fugindo com o álcool, com o sexo desregrado, com a alimentação em excesso. André Luiz, em 1950, denuncia que na Terra morrem mais pessoas de excesso de comida do que da falta. Quando eu li isso, eu disse, André Luiz não deve conhecer a África. Ele deve estar brincando. E aí eu fui perceber, em algumas cidades brasileiras, São Paulo, principalmente, e também muito nos Estados Unidos, que as pessoas obesas chegam a 70% da população é obesa. É resultado da alimentação em excesso. Vale lembrar, e aí na pandemia nós estamos comendo muito, vale lembrar que Carl Gustav Jung, ele viveu uma pandemia, porque a pandemia ela vai e volta. Pelo menos uma vez a cada século a gente vive. Aí você pode me perguntar, mas Aloysio, eu nunca vivi uma pandemia dessa. Aí eu vou te perguntar, você tem mais de 100 anos? Meu pai tem 84 e já viveu. Então, Jung vai propor na pandemia da gripe espanhola que uma das lições é ler muito, fazer atividade física e comer menos. Comer menos. Então, a partir daí, então, o Jung vai traçar para nós a necessidade da gente nos alimentar menos. Então, é esse frenesi. E aí a gente volta e nos acomodamos. E vem a angústia. E aí nos fugimos para o álcool, para a diversão, para a alimentação desregrada, para o sexo, e esquecemos de pensar como espírito imortal. E aí, após a angústia, surge o vazio existencial. E aí a gente teima em permanecer com os nossos hábitos fúteis, como nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo. E então, nós vamos percebendo que a dificuldade que temos em
em adaptarmos-nos ao projeto espiritual faz com que nós nos mantenhamos na vida que escolhemos. E aí essa incapacidade de mudar se instala num quadro de depressão. E a depressão é uma doença da alma. Ela é uma doença pandêmica. Nós estamos num processo pandêmico de depressão, que antecede o coronavírus. No entanto, agora, durante a pandemia do coronavírus, a depressão se torna ainda mais evidente, porque estar junto, ser obrigado a mudar a rotina, deixa as pessoas assustadas. Ficamos assustados diante da possibilidade de mudança. E isso é a depressão. Porque a depressão, na verdade, é um processo que vem corrigir a nossa trajetória da reencarnação. Porque se nós não mudarmos o rumo, o que acontece? Desencarnamos, arrependidos, depressivos. Então, também é um processo obsessivo, é um processo espiritual. Sintonizado com a depressão, nós acabamos por atrair companheiros que estão no mundo espiritual ali, identificados com o sentimento de depressão. Porque nós nos reunimos na vida espiritual a partir dos nossos sentimentos, a partir dos nossos pensamentos. Por isso, o Vale dos Suicidas. Eu acrescentaria o Vale dos Tabagistas, o Vale dos Sexólatras, ou Cidade do Sexo. Uma pessoa que faz o uso do crack, ela se reúne nas cidades no que se chama Cracolândia. Então, quando ela desencarna, ela vai para esse mesmo local. E os depressivos também se atraem mutuamente pelo sentimento. Como nós espíritas nos atraímos mutuamente pela mensagem espírita. Nesse momento, um espírita está passando ali o smartphone dele e ele escuta um pouquinho e fala, é uma palestra espírita. Aí ele fica. É a lei de causa e efeito, a lei de atração. Então, a gente atrai semelhante. Logo, é fundamental que a pessoa que esteja com depressão, ela tenha um tratamento espiritual. E como é que é feito o tratamento espiritual, Aloysio? A Casa Espírita oferece várias terapêuticas que envolvem o tratamento do espírito. A palestra. Através da palestra, nós temos a oportunidade de um diálogo mental com as nossas dificuldades. Porque o guia espiritual vai inspirar o palestrante a falar aquilo que estamos precisando ouvir. Quantas vezes a gente diz assim, caramba, parece que esse palestrante adivinhou o que eu estou sentindo. Quantas vezes algumas companheiras da plateia espírita diziam para mim, você é espião? Quem mandou você espionar a minha vida? Você falou da minha vida para todo mundo, brincando, obviamente. É a identificação. Por isso é interessante a terapêutica da palestra espírita. A terapêutica das leituras edificantes para renovar o fluxo mental. Porque o depressivo, ele consome muita energia num processo que a psicanálise vai chamar de ambivalência do ego. O ego, ele biparte. Uma parte acusa, a outra parte acolhe a acusação. Então, normalmente, uma parte diz assim, você não vale nada, você não cuidou da sua mãe quando ela estava doente, por isso que ela morreu. Aí essa parte acusa. A outra parte diz, é verdade, eu não valho nada, eu só penso em mim.
Então, nesse processo de acusação e de acolhimento da acusação, nesse duplo narcise, há um consumo de energia libidinal que vai comprometer o funcionamento da sinapse. Então, quando a gente faz uma leitura edificante, a gente renova a nossa energia mental. Saímos desse processo de acusação e acolhimento da acusação. Leitura de livros como Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Caminho de Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna, são páginas que duram menos de 5 minutos para você ler. 5 minutos, quando se levanta, quando se deita, no meio do dia, e todas as vezes que se percebe com sintomas da depressão. 5 minutos, uma leitura. Renovação da mente. Joana de Ângeles chama de luarização da alma. Quem me mostrou essa mensagem foi o doutor Jorge Andréia. Falei, doutor Jorge Andréia, que interessante, luarização da alma, Aloísio. Ele me falou. Então, é a leitura de uma obra espírita. O Evangelho no Lar, que vai te proteger de todo o processo de acesso, de assédio, de espíritos depressivos. Que vai proteger o seu familiar, que acaba se contaminando. Daqui a pouquinho ele começa a entrar também no processo de irritabilidade, num processo depressivo. A palestra, a leitura edificante, o Evangelho no Lar, a água fluidificada. A gente esquece, está na nossa mão. A água é o elemento mais simples da natureza. E ela vai ser magnetizada, fluidificada, de acordo com a nossa necessidade. Antigamente as pessoas levavam uma garrafa de água para a casa espírita. Depois disseram que não é para levar mais. Depois disseram que não pode mais ter jarro de água no culto no lar. E a gente percebe, então, aí a água fluidificada como terapêutica. Separa a garrafinha de água. Faça uma oração durante a live espírita, durante a leitura do dirigente, e depois tome essa água como se fosse uma colher de sopa 3 vezes ao dia. A Casa Espírita oferece a terapêutica do passe. O passe. Essa terapêutica extraordinária. No livro A Gênese, capítulo 14, item 14, vai dizer: para o espírito basta pensamento e vontade. A vontade é como se fosse a mão. E o pensamento vai canalizar a energia para aquele que está necessitado. Então, o passe espírita, essa terapêutica extraordinária. E aí, a gente vai ver um monte de gente se preocupando, um diz assim, olha, não tome o passe, só tome se você estiver necessitado. E acaba afastando a pessoa que precisa. Porque o Papa Passe, ele nem discute, ele vai para a fila e não está nem aí no que você está falando. A terapêutica do passe. Pedir o passe. Eu trabalhei com a presidente de casa espírita, que ela chegava do trabalho para a casa espírita, e aí ela falava assim, me aplica um passe. E as pessoas ficavam assustadas com a presidente querendo passe. Ela dizia, eu preciso. Então é preciso, nós precisamos do passe. Essa terapêutica, a Casa Espírita pode oferecer 0,800 gratuito, gente. Então, segundo pilar, o tratamento espiritual. Terceiro pilar, o tratamento do eu. É necessário você se conhecer. É necessário você falar das suas perdas. E aí a parceria com o psicanalista.
com psicólogo. Você vai no atendimento fraterno e recebe aquele primeiro socorro. Mas o atendimento fraterno é para uma orientação espiritual. É necessário um profissional. E aí você vai falar das suas perdas. Vai fazer o luto que você não fez. E à medida que você vai falando das perdas, uma amiga diz assim, quando a gente fala das nossas dores, a doença sai. Quando a gente escuta a orientação do terapeuta, a saúde entra. Então é necessário você pensar em você. Você cuidar de você. Você tirar uma hora por semana para você. Ah, mas eu tiro para mim. Não, você cuida dos filhos, você cuida do marido, cuida da esposa, trabalho, tarefa na casa espírita. Mas quando é que você para pensar em você? Então, o terceiro pilar é a terapêutica psicológica, a terapêutica psíquica, que você vai procurar aí a pessoa para se tratar. E vai tratar das suas dores. Vai falar das suas culpas. Vai perceber que você carrega um monte de coisa desnecessária. Vai perceber que você faz uma imagem completamente diferente daquilo que você verdadeiramente é. E o quarto pilar é a atividade física. Com a atividade física, depois que passa pelos 3, você vai gerar, olha que interessante, você vai gerar serotonina, noradrenalina, dopamina naturalmente, e as coisas voltam a funcionar. Porque você agora está sintonizado com o seu eu. Você agora se conhece. Você agora está sintonizado com o projeto espiritual, graças aos estudos na casa espírita. E agora o médico pode reduzir a medicação. Só ele pode fazê-lo. E aí, então, você vai voltando ao normal. É o processo da depressão. A depressão, na verdade, é uma dor, nos convidando à correção. Nos meus livros, chamado Por Entre as Dores, eu digo que a dor não é uma adversária. Ela é uma amiga. Ela é uma companheira, nos convidando a olhar para nós. E se a gente falar dor, o que você quer dizer para mim? Se nós pararmos, se nós a escutarmos, ela vai embora. Mas se nós teimarmos, ela fica. E não adianta tomar Doril, que a dor sumiu. Ela soma, mas ela volta pior depois. Porque você vai apenas mascarar. A dor é um sintoma. Você vai perder a chance de descobrir o que está errado na sua vida. Olhemos para nós mesmos. Usemos o mecanismo da prece, da oração, e nos libertemos para que possamos caminhar no nosso projeto espiritual. Porque uma das características fundamentais do depressivo é o egoísmo, é a incapacidade de empatia, de pensar no outro. O depressivo diz, ele não veio porque eu estou muito mal. Ou então ele veio porque eu estou muito mal. Ele não pensa no outro. Mas à medida que a gente sai, que a gente começa a fazer atividade no bem, que a gente assume um compromisso no seara de Deus, que a gente lê um livro edificante e fazemos todo o processo terapêutico dos 4 pilares, nos livramos da depressão. E Jesus já nos convida há 2000 anos, dizendo, vinde a mim. Quem? Todos vós que estáis cansados, estáis oprimidos. A gente poderia mudar, deprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Grifando essa frase, e achareis descanso para vossas almas, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Busquemos Jesus. Busquemos Jesus.
do fundo da nossa alma, ajoelhado em espírito, convocando para nos amparar, para que nesses momentos de dificuldades, nesses momentos de luta, nesses momentos de pandemia, quando somos desafiados, a gente se recolha, a gente aprenda, a gente fica em casa, ficar em casa, pensar nos sentimentos, ficar em casa, prestar atenção naqueles com quem nos relacionamos, ficar em casa, sem a correria, sem as ruas cheias, sem a poluição CO2 dos carros, sem a queima da Amazônia. Precisamos acalmar, quietar. Diógenes, 600 anos antes de Cristo, chamava de ataraxia, quietação da alma, se aquietar, nos aquietarmos e andarmos devagar, como a dupla de filósofos brasileiros, filósofos da roça, do interior, o Renato Teixeira, o Almir Sater, acalmar e andar devagar. Ando devagar, porque já tive pressa, levo esse sorriso. Porque já chorei demais, hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, porque eu levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas, das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e não deu em nada. Então vamos andar devagar, vamos prestar atenção, vamos olhar na nossa volta, vamos olhar o cachorrinho, vamos olhar o olho da esposa, do marido, os cabelos, a textura dos cabelos, o cheiro. Vamos andar devagar? Vamos nos fortalecer descobrindo a nossa própria ignorância. Vamos conhecer as manhas, conhecer a manha do outro. Todos nós temos manhas. A manha do Chico Xavier era dormir com um par de sapato ao lado da cabeça. O outro tem a manha de dormir de um lado só da cama. Eu tenho uma manha de dormir de meia em inverno, pijama e meia. Vê que minha esposa falou, Luiz, que mais do inferno é essa, né? É a manha. Se eu não colocar a meia, eu não consigo dormir. São as manhas. Que manha a sua esposa tem? O seu marido tem? Qual é a sua manha? Qual é a manha dos filhos? São os detalhes, são as individualidades. É preciso conhecer a manha, mas também conhecer amanhã. Agora a gente pode deitar mais cedo e acordar com o sol. Ver o sol nascer da janela da nossa casa. Ouvir o canto do galo, quem mora no interior. O sabor, sentir o sabor das massas, da vida, da maçã. Porque só o amor vai nos dar vida. As mulheres vivem mais que os homens, porque elas amam mais. É preciso amor para o coração pulsar. Porque quando não tem amor, o coração para e a vida se vai. O grande desespero de algumas pessoas é não ter prestado atenção nisso até agora, mas sempre há tempo. É preciso amor. Amor a você mesmo. Amor à sua família. Amor às pessoas que estão passando fome nesse momento. Amor àqueles que precisam ir para trabalhar.
se expor à pandemia. É preciso amor para poder pulsar. E é preciso paz de consciência para poder sorrir. Muita paz a todos. Muito obrigado, amigos do Seara de Deus. Muita luz. Nós é que te agradecemos, Aloysio. Você me conhece, né? Sabe o quanto eu gosto de conversar com você, mas hoje essa palestra mexeu lá no fundo, viu? Muito. Aí eu só tenho uma perguntinha para te fazer. Pós-pandemia, você acha que pode haver um surto de depressão? Porque enquanto nós estamos nesse momento, às vezes a sensação é de que aquele parente foi ali e volta, né? Talvez as pessoas, no momento, não estão podendo viver o luto por conta da pandemia, porque tem que se preocupar com a máscara, tem que se preocupar com o álcool, tem que se preocupar com a feira para ser higienizada quando chega em casa. Aí será que vai haver um surto maior? Ontem eu vi uma médica dizendo que com o retorno do atendimento, dos exames, está havendo um número maior de câncer de mama, porque as pessoas ficaram esses 3 meses sem se examinar, sem se cuidar. Ou talvez porque estão depressivas. Eu não acho que a depressão vai aumentar. Eu acho que ela vai diminuir. Eu acho que a pandemia ela é terapêutica para a depressão. A depressão aumentou agora, porque pais e mães têm que cuidar dos filhos em casa. E eles estavam terceirizando a educação. Não é possível. Nós não vamos voltar ao normal. Não aquele normal que a gente acha que é normal. Aquilo não é normal. Aquilo é patológico. Os pais mandando os filhos para colônias de férias. Eles não querem ficar com os filhos nem nas férias. Isso não é normal. Entendeu? Aquela doideira. A pessoa entrar num trânsito de 8, 10 horas de engarrafamento para descansar. Como é que ela vai descansar? É totalmente pirativo isso. Então, isso não vai voltar. E a tendência é a gente ficar isolado até a gente aprender, fazer o novo paradigma. Então, essa adaptação leva à depressão. Então, o índice de depressão está alto. Temos várias associações de psicanalistas atendendo gratuitamente depressivos do mundo inteiro. Agora está alto. Mas depois que passar, vai dar uma sensação de leveza. Leveza. Agora, não vai ser aquele mesmo normal. Eu estava pensando como é que seria a casa espírita na volta. Aí eu já fiquei imaginando um totem com álcool gel, alguém na porta com máscaras, as cadeiras longe. Então não vai voltar aquele normal. E mesmo que agora a gente esteja ocupado com álcool gel, com máscara, não sei o quê, mas isso vai, esse incômodo vai passar, a experiência mostra que isso já vai ser incorporado à nossa rotina. E aí, Marluce, nós vamos ter que fazer uma coisa que nós relutamos em fazer, que é pensar. Pensar em nós. Pensar no nosso projeto espiritual. Nós vamos ter que fazer isso. Porque o mundo é de regeneração. Na regeneração, o amor predomina, não é o ódio. A honestidade predomina, não a corrupção. Vai existir corrupção? Vai. Vai existir o ódio? Vai. Mas vai ser exceção. Então, nós estamos num mundo novo. As palestras não serão as mesmas. O Seara vai ter palestra e vai ter live, para quem quiser ir lá assistir live. Igual o pessoal senta para assistir um jogo de futebol nos bares, no telão, nós vamos sentar para assistir uma live. Com um palestrante internacional, por exemplo. Esses dias eu fui a New Jersey. Falei com a minha esposa, que maravilha. Para a gente ir aos Estados Unidos, a gente tem que pegar um voo e tal, passar um dia no avião, um dia, uma noite. Agora não, eu abro a porta do escritório, já estou nos Estados Unidos. Terminei a palestra, abro a porta, já estou em casa. Ah, maravilha. Então, isso a gente vai... Não tem como a gente voltar. Nós não tínhamos percebido essa riqueza.
Então, a depressão, eu não acredito que vá aumentar. Eu acredito que sim. Esse aumento agora vai provocar, porque provoca impacto físico, principalmente no câncer. A depressão leva ao câncer. De mama, de próstata, principalmente esses dois. A mama é o ponto fraco da mulher, a próstata é o ponto fraco do homem. Tá certo. Muito obrigada pelo esclarecimento, viu? Nós estamos chegando ao término da nossa palestra de hoje, e esse espetáculo, esse banquete espiritual, ele irá se repetir todas as quintas às 20 horas e todos os domingos às 9 horas da manhã. Então, vamos lembrar a todos, conforme nosso irmão Luiz falou, de colocar um copinho d'água, se desejar, se sentir necessidade, se estiver sentindo falta da água fluidificada, coloque um copinho d'água durante a exposição, durante a prece, e com certeza você estará recebendo os benefícios e aquilo que você necessita para o seu corpo, para o seu espírito, naquele momento. Tá certo? Lembramos também a todos que teremos o Cimesp em casa, dia 31 de julho e dia 1 de agosto, 31 de julho à noite, e 1 de agosto começa pela manhã. Aguardamos todos vocês. A primeira exibição do Cimesp em casa, que será tão rico, tão produtivo, quanto é o nosso evento presencial. Tá certo? Então, vamos convidar de volta a nossa irmã Vilma, para que ela possa fazer a nossa prece final. Com a palavra, Vilma. A Luiz me deu uma ideia quando ele cantou a música de Almir Sater. Eu não vou me atrever a cantar, mas eu vou fazer uma prece com uma parte da música do Padre Antônio Maria. Cura, Senhor, onde dói. Eu vou pegar um trecho, onde ele diz assim: tantas lembranças eu quero esquecer, deixo vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço, quero acordar com a tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura nossa alma que vem sedenta há tanto tempo de paz, de harmonia, de tranquilidade. Cura a humanidade desses males que vem prosseguindo e que vem só trazendo dor e infelicidade. Sabemos que somos os grandes responsáveis por tudo isso que nos passa, mas também sabemos que a tua misericórdia vem nessa forma de cura para a nossa alma, para que nós possamos despertar para um mundo melhor, para uma conduta melhor, para uma reforma íntima, para um despertar das potencialidades divinas que estão impregnadas em nós, porque somos teus filhos, Senhor. Porque Jesus disse que faça a vossa luz, que brilhe a vossa luz, pois vós sois deuses. Então que nós acordemos, e que para acordarmos, cura em nós, Senhor, da nossa dor. E assim sendo, nós te agradecemos por essa dor maravilhosa, essa palestra, esse dia, essa noite maravilhosa. E retornamos à nossa dirigente para dar por encerrados os trabalhos da casa. Muito obrigada, Vilma, por essas palavras doces, por essa prece que realmente nos tirou desse espaço físico nesse momento. Ao nosso irmão Heloísio também, muita gratidão. Não tem palavras para externar o que eu estou sentindo nesse momento. E eu acredito que todos aqueles que passaram por esse espaço virtual nessa noite também estão. Que vocês possam estar em paz em seus lares, assim como todos os nossos irmãos que estão compartilhando esse momento conosco, e aguardamos vocês, seguidores amigos, para o nosso próximo encontro no domingo, às 9 horas da manhã. Fiquem todos na paz. Uma boa noite. Beijo. Beijo a todos. Fiquem com Deus. Beijão, Luiz. Você também, querida.